Fala, seus parceiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha Eu sou o Misha. e hoje gostaríamos de começar o vídeo de uma forma diferente. Gostaríamos de agradecer aos nossos 300 inscritos, alcançando essa marca impressionante para alguns meses de canal. Eu fiquei impressionado. Também queria dizer obrigado e desculpa a voz e tudo. Infelizmente, a doença que atacou todo mundo agora me atacou. Um pouco atrasada, mas é isso. Sim, a gente está muito feliz e quase 5.000 visualizações até onde a gente viu. Para a gente é muito gratificante todo o esforço que a gente tem feito, alguns dias aí de sacrifício para gravar, para preparar material, para compartilhar com vocês. Para você que quer pular para direto o conteúdo de hoje, vai estar aí embaixo. Mas muito obrigado a todo mundo. É isso, esperamos cada vez mais chegar a mais pessoas. Essa foi sempre a nossa intenção, poder ajudar o máximo de pessoas possível. E muito obrigado a vocês que fazem isso acontecer. E é isso. E para você que é um pasteiro no já da TI, já deixa o seu like, confia que sabe que o conteúdo é bom. E para você que não viu ainda não precisa deixar seu like agora. Assiste, vê, gostou, acreditou que agregou alguma coisa? Deixa o seu joinha para a gente saber que está te ajudando. E sejam bem-vindos a Bots Force. E o vídeo de hoje vamos falar sobre tipos de sandbox. Bom, vamos falar sobre a Developer Sandbox, Developer Pro Sandbox, Partial Copy, Full Copy e a famosa produção. Começando pela Developer Sandbox, é um ambiente de desenvolvimento onde permite a gente fazer tudo que a gente necessita em questão de desenvolvimento, criar telas, fazer testes. Ele tem uma storage diferente do ambiente de produção, geralmente ele fica em torno de 200 MB e ele tem muitos mais recursos. Em questão de API, a gente tem uma grande quantidade de usos de API que a gente pode utilizar, entre outros recursos, porém alguns são limitados a mais de produção e outros especificamente não funcionam, como é o caso de um SLA, por exemplo. Se você tem um marco, alguma coisa, pois é, em sandbox ele não funciona. Em partial e em full copy isso funciona. É uma observação interessante que algumas pessoas sofrem. A segunda é a Developer Pro Sandbox, é uma versão aprimorada da Developer, que o nosso amigo Donha disse, e oferece um pouco mais de recursos e capacidades. Seu limite é de 1 GB, mas óbvio, tudo isso depende muito da licença, do acordo da Salesforce com o cliente, porque, óbvio, quanto mais dinheiro você coloca, mais aumentam limites, esse tipo de coisa, e ela é projetada bastante para equipes um pouco maiores, projetos um pouco mais complexos, tem capacidades maiores que a developer e suporta alguns cenários um pouco mais avançados de desenvolvimento e até de testes do que a developer. Ah, Misha, lembrando muito bem um ponto que você citou importante, a questão de licença. Cada uma dessas orgs é preciso contratar uma licença específica para esse tipo de org. Então, antes de você criar no seu ambiente, verifica quantas você tem disponível. Todos os tipos de organizações dentro do Salesforce, das configurações no menu Sandbox em produção, te mostra a quantidade de você tem de Sandbox contratado com a Salesforce. Por exemplo, alguns dos clientes não possuem a Partial ou não possuem a Full Sandbox. Então é um detalhe que é importante se atentar. Falando especificamente da Partial, o que ela muda em relação às outras? A Partial ela tem um storage um pouco maior, geralmente ela fica em 5 GB, ela já permite você fazer uma cópia parcial de dados de produção. Então, se você faz um refresh, ele traz alguns IDs de produção, traz alguns registros e você consegue fazer um template de que dados você quer trazer, porém limitado aos 5 GB. Isso permite melhor fazer testes, questão de testes em massa, entre outros. Muitos clientes utilizam o Partial Sandbox como ambiente de homologação pré-produção, outros utilizam como uma homologação do cliente para depois passar para um Full Sandbox, quando eles têm. Falando um pouco mais da Full Sandbox, é uma réplica exata de produção, ou seja, todos os limites que estão em produção, você tem a mesma limitação.
outras coisas como IDs, que você pode fazer refresh e trazer como todos os dados com os mesmos IDs e esse tipo de coisa. É bem utilizado para testes mais robustos, vamos dizer assim, mais intensos, porque é uma cópia exata da produção e até geralmente o pessoal, a própria Salesforce permite só uma full sandbox por licença, vamos dizer assim, por estrutura. É óbvio que, como eu disse anteriormente, tudo depende do Cascais, quanto mais paga, mais você consegue umas vantagens, mas tem muito mais limite em desempenho para testes e outro tipo de coisa. Tudo é meio que uma cópia do que é a produção, então isso te deixa muito mais espaço de storage, ou seja, de armazenamento e esse tipo de coisa. Possui uma grande quantidade de tanto capacidade de processamento, todas as limitações que os outros ambientes têm, essa não tem, já que é uma cópia exata de produção. Falando da org de produção, ela é a org principal, onde o cliente tem todos os dados, onde tudo tem que estar ativo no segurança de nível máximo, onde os usuários fazem o trabalho deles de atender clientes, enviar e-mails, trabalhar com arquivos, entre outros dados muito importantes, é tudo feito na org de produção. Então, toda vez que alguém falar para você, coloca a mão na org de produção, cuidado, respira fundo, conversa com o cliente e fala, você tem certeza? Pede autorização, confirma por e-mail, formaliza. Qualquer alteração em produção é muito perigoso. Evite o máximo possível. Alguns clientes têm a preferência do próprio cliente manejar a org de produção. O desenvolvimento só vai até a org de homologação. De homologação para diante é só uma esteira automatizada, que geralmente é um pessoal interno do cliente que faz esse deploy para que as consultorias e nem os desenvolvedores coloquem a mão em produção. Por questão de LGPD, entre outras legislações de dados e segurança, para evitar vazamentos e entre outras dores de cabeça. Então a produção é uma org excelente, ela tem muito mais desempenho que as outras, todos os sandbox têm um desempenho mais limitado, tudo que você faz em produção ele processa mais rápido, então uma observação importante. Se você vai fazer uma query, por exemplo, e no seu ambiente de desenvolvimento está demorando muito, pode ser que em produção ela processe muito mais rápido, porque tem muito mais processamento. Porém, o inverso também é verdadeiro. Uma query no seu ambiente de desenvolvimento que ela corre muito rápido, porém quando chega em produção, ela acaba estourando o timeout devido à quantidade de dados que a gente tem no ambiente, que chegam a passar de milhões. Então, cuidado com isso, pessoal. Até a questão de limite, adicionando, às vezes você faz lá um código não tão bom, vamos dizer assim, nos ambientes menores, e quando chega em produção explode tudo. A gente já passou por algumas situações assim, que é justamente essa questão, que produção tem muito mais impacto, tem muito mais coisa aí relacionada, e nem sempre, dependendo do projeto que você tá, você tem acesso a tudo. Às vezes você tem muitas outras consultorias trabalhando no mesmo ambiente, tudo isso acaba impactando bastante. Agora a gente queria dizer obrigado a você que assistiu até esse momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também para os próximos já tá 100% de novo. Pedir para você deixar o like, o compartilhar, o comentário, se quiser tanto adicionar algum ponto quanto sugestões, críticas, etc. a gente aceita. Não sei se você tem algo mais para falar, Donha. Sim, tenho. Para você que viu no começo do vídeo, a gente fez o trato. Se você assistiu até aqui, deixe o seu like, compartilhe, dê essa força pra gente. E nos vemos na próxima terça. Falou. Tchau, tchau, pessoal.